Fala pessoas, Lucas falando, e hoje vamos para mais uma continuação da luta insana da Ice contra o Demon Spirit. Muito top essa luta. A Ice está enfrentando realmente muita dificuldade para conseguir vencer. Tá muito bacana, me digam aqui nos comentários o que vocês estão achando. E não esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal, isso é muito importante. E bora lá pro vídeo. Lefia, por outro lado, ficou para trás para defender seu caso. Seu ombro magro foi agarrado por trás e seu corpo foi puxado para longe de Finn. Lefia, está tudo bem. Aí se colocou entre eles e gentilmente empurrou a elfa de volta para o acampamento. Foi preciso um empurrão firme para fazê-la recuar. Ais era forte demais para ela e Lefia tropeçou. Ela olhou para a garota humana por um momento, uma lágrima escorrendo por sua bochecha, até que finalmente ela se virou para seguir o resto. Ais a observou sair por alguns segundos antes de se virar para enfrentar o monstro que se aproximava. Desculpe, Ais. Está bem. Como líder, Finn às vezes tinha que dar ordens impopulares, no entanto, era muito raro ele se desculpar por elas. Muito provavelmente, o que ele estava ordenando que ela fizesse agora conflitava com o que ele disse a ela mais cedo naquele dia. A disparidade o consumia por dentro. Foi por isso que ele aproveitou a oportunidade, quando os dois estavam sozinhos, para pedir desculpas. Por sua vez, Ais entendeu sua situação e balançou a cabeça de um lado para o outro. Se Finn disse que isso era o melhor, era o melhor. Tiono e os outros também sabiam disso. Ela era mais adequada para lutar contra aquele monstro. Vou sinalizar para você assim que estivermos livres. Compre-nos o máximo de tempo que puder. Tudo bem. Finn rapidamente emitiu suas ordens finais e Ais olhou para a frente com vigor, sabendo exatamente o que ela tinha que fazer. Tomando desesperado de volta de Finn antes de atacar, ela correu pelas planícies marcadas pela batalha, a única linha de defesa entre a lagarta fêmea e seus amigos. As muitas pernas da besta cavaram seu caminho através da terra, seu braço batendo acenou. Listas de cores vivas cortavam o caminho através da fumaça rarefeita. Ais correu em direção a seu inimigo sem hesitação e nenhum som. Seus olhos dourados brilharam. Então ela sussurrou: "Desperte, Tempest." Ela convocou o vento. Sim, sua arma cantou quando emergiu de sua bainha. A figura feminina estremeceu. Todos os sentidos do monstro travaram em Ais como se respondessem ao vento. Seu torso humano mudou de posição, seguindo seus movimentos. Uma rachadura apareceu repentinamente no meio de sua face lisa, abrindo sua mandíbula tão larga quanto possível. Todo o seu corpo se contraiu ao lançar uma incrível corrente de líquido de sua cabeça com enorme pressão. Em termos de quantidade e velocidade, não havia comparação com os outros monstros lagarta. Ais optou por evitá-lo como um rápido desvio. O rugido de uma cachoeira alcançou um segundo depois. A explosão foi poderosa o suficiente para esculpir um pedaço do chão onde ela estava parada, antes de bater na colina rochosa não muito atrás dela. A colina desmoronou sobre si mesma, a crista caindo em um poço recém-formado do líquido roxo. Fumaça negra subiu da pilha borbulhante enquanto a colina continuava a desmoronar. Se eu não levar isso embora... Sua primeira prioridade era exatamente o que Finn havia ordenado: ganhar tempo para a retirada. Ao mesmo tempo, ela poderia atrair a fera para um terreno mais vantajoso. Felizmente, o monstro estava focado nela. Se ela colocasse algum espaço entre eles, deveria vir atrás dela. Essa era sua linha de pensamento. Ela estava apenas meio certa. A criatura cruzou os 4 braços, fazendo 2x na frente do peito antes de abri-los o máximo que pôde. Ais não podia acreditar em seus olhos quando a criatura liberou o suficiente de seus esporos brilhantes para bloquear sua visão do teto acima. A brilhante nuvem multicolorida se espalhou em todas as direções ao redor dela antes de descer. Tudo dentro do alcance dos esporos seria totalmente destruído. Ais estava tentando apenas desviar o curso do monstro até aquele ponto e percebeu que era tarde demais para desviar completamente da nuvem. Em vez disso, ela chamou o vento que a envolveu para formar um escudo. Foi quando todos os esporos explodiram ao mesmo tempo. O chão tremeu.
Mais e mais estrondos sônicos assaltavam seus ouvidos, cada impacto mais poderoso do que o anterior. Ice perdeu o equilíbrio por um momento enquanto sua visão girava. Preparando-se novamente, a garota sentiu sua pele e armadura leve queimadas pelo calor intenso. Ela cerrou os dentes e montou. As explosões pararam, no entanto, havia movimento na fumaça. Com um flash de verde pálido, o monstro estava vindo. Braços achatados cortaram o ar, claramente cortando a última fumaça que o caminho que riscou em direção à sua cabeça. Uma torção rápida, agachamento e passo para trás permitiram que ela desviasse de 3 dos braços. No entanto, o quarto braço do monstro, um dos 2 conjuntos inferiores, se conectou. Com o lado de sua lâmina, ela conseguiu ficar em uma posição defensiva no último segundo possível, mas o impacto foi tão poderoso que a fez voar para trás. Se não fosse pela proteção do vento, aquele golpe poderia ter esmagado todos os ossos de seu corpo. Seu corpo girou uma vez enquanto voava sobre a terra devastada. Primeiro sua mão atingiu o chão, dobrando o braço como uma mola. Ela empurrou o chão e usou o vento para cair de pé. Ela deslizou até parar no topo da grama carbonizada e assumiu uma postura ofensiva com desesperada no mesmo movimento. A besta já havia começado seu próximo ataque, outra explosão do líquido. Ela trouxe sua espada para baixo com toda a sua força. O ácido com padrão de mármore e a lâmina de prata colidiram com um estrondo. A lâmina cortou o riacho e, com a ajuda do vento, guiou o fluxo ao seu redor. Foi inspirador. Um aventureiro solitário usando uma única espada para defender contra o ataque de aço do monstro semelhante a um canhão. O torso feminino da lagarta se inclinou para a frente, tentando dominar o humano com ainda mais pressão. Os olhos dourados da garota se estreitaram quando ela cravou os calcanhares, mas ela não vacilou. O primeiro a desistir nesse cabo de guerra reverso foi o monstro. Cortando fora o fluxo de ácido, ele rugiu ameaçadoramente em sua presa. Aí sacudiu sua espada enquanto o último líquido voou por ela. Então ela cobrou: "Não posso dar espaço." Estava realmente focada nela, mas não podia ser desenhado. O monstro poderia transformar a área em um terreno baldio em chamas se quisesse. Não precisava perseguir Ice para infligir danos. O único lugar seguro de sua nuvem de esporos, em algum lugar onde a própria criatura seria pego pela explosão, era bem acima dela. Vinham os outros teriam que se virar sozinhos. Ela não podia ajudá-los a se distanciar. Portanto, Ice se concentrou completamente em manter a lagarta fêmea engajada no combate. A criatura mergulhou em direção ao humano que se aproximava, seus 4 braços posicionados e prontos para atacar. Sua teoria estava correta, a besta não estava usando seus esporos. Ice desviou os braços esquerdos da criatura com sua lâmina e passou pelo direito. Sua velocidade e agilidade permitiram que ela se concentrasse em um novo alvo, as muitas perninhas apoiando no lado direito. Mas a reação da lagarta fêmea foi igualmente rápida. Seu braço inferior direito balançou para baixo e interceptou sua lâmina antes que pudesse atingir a carne. Não, sem pontos cegos. A criatura usava sua agilidade enganosamente alta e braços longos e planos para atacar ou defender de qualquer ângulo ao redor da frente de seu corpo. Muitos monstros de categoria grande tinham um ponto fraco que poderia ser explorado. Esse não. Ice continuou a coletar informações sobre essa nova espécie enquanto continuava a hackear. Concentrando o poder do vento de Arião em sua lâmina, Ice desviou outra rodada de golpes de seus braços. A adição do vento permitiu que sua lâmina fina repelisse os membros surpreendentemente fortes da besta. Com sua estrutura delicada e arma esbelta, ela inspiraria muitos dos anões que lutaram como parte da parede em batalha a desmaiar de ansiedade só de observá-la. Mas para ela estava usando aprimoramentos mágicos em conjunto com uma Durandal. Eles compensaram a óbvia lacuna entre ela e o monstro em termos de força física, e como um aventureiro solitário, a ponto de sua técnica e habilidade serem suficientes para fazer muito mais do que apenas irritar o monstro. Através do combate até agora, Ice deduziu que a parte frontal verde clara dos braços tinha uma defesa muito alta.
enquanto a parte inferior brilhantemente colorida era usada para implantar esporos. Mais uma vez, um de seus braços levemente danificados bloqueou desesperado, protegendo a carne mais macia por baixo enquanto o outro derrubou a arma. Os braços podiam ter um alcance limitado, mas davam tanto soco que ela só conseguia bloquear um golpe de cada vez. Os dois combatentes trocaram golpes repetidamente em um teste de resistência. A lagarta fêmea fez outro movimento para mudar o rumo da batalha. Aconteceu quando Ais tentou contornar o corpo principal e golpear o tronco por trás. Com o canto do olho, ela viu os muitos tentáculos crescendo em sua cabeça ganharem vida. Todos eles se concentraram nela antes de se abrirem e expelirem mais do líquido roxo corrosivo. Não é justo um ataque furtivo de cima. A enorme quantidade de ácido que chovia sobre ela era demais para o vento desviar por conta própria. Cortando para cima, ela o tirou do caminho. No entanto, ela teve que dar um passo para trás para fazê-lo. A lagarta fêmea usou esse espaço extra para colocar todo o seu peso em um golpe de 2 braços na garota loira. O antebraço atingiu a espada a toda velocidade, derrubando Ais para trás e no chão, enquanto o antebraço girava para fora e liberava uma pequena nuvem de esporos. Galerinha, essa foi mais uma continuação. Me digam aqui nos comentários o que vocês estão achando. E não esqueça de deixar aquele like e se inscreverem no canal, isso é muito importante. E eu vou ficando por aqui. Valeu!